Fala pessoal, tranquilidade. Vamos ver no vídeo de hoje, Rei comentando sobre Franciele, Isa e Ângela Borges. Fez várias observações juntamente com Carlão e Fabrício Pacholoc. Confira após a vinheta do canal. Aí, seguinte, você é considerado um dos maiores preparadores do mundo, no mundo feminino, juntamente com o Ricardo Panaim. E ele tinha uma atleta chamada Isa Pecini, que saiu dele e agora está com outro técnico. O Atlas. Você chegou a ver ela nas últimas competições? Sim. O que você achou? É um físico incrível, bicho. Incrível. Eu tinha não vou dizer uma amizade com a Isa, mas é porque a minha esposa já competiu com a Isa, né? Então a gente tinha uma certa proximidade ali, né? A gente sempre se falou e tudo mais. E eu tinha uma certa liberdade pra falar, pô, achei isso. Não me meto no trabalho de ninguém, Você me conhece bem, eu não atravesso ninguém. Eu falo quando as pessoas me perguntam. Se você me perguntar, tanto lembra na Expo que tava o Zanca competindo e aí você chegou pra mim e falou, aí o que é que você achou? Quando ele perdeu pro Fábio, né? Isso. Né? Que eu falei, mano, eu já vi ele mais cedo. Porque eu sou sincero, bicho. Então eu só falo quando a pessoa me pergunta. Porque se ninguém me perguntou, é porque não tá afim de saber. Sim. E talvez eu possa magoar com a minha opinião. Então eu me calo. Quando me pergunta, eu falo, tá bom, já que você me perguntou, então vou te dar minha opinião. Já tinha chegado a trocar uma ideia com ela ali, em Ohio principalmente, né, e tal. E eu sempre via que o problema dela era glúteo. Eu falei, na minha cabeça é sempre assim, a Isa, ela tem uma pose de frente, cara, que eu nunca vi nenhum atleta com uma pose de frente tão bonita como aquela pose, bicho. Não tem, simplesmente de frente ela apaga todo mundo. É foda. A cintura parece que encolhe meio metro. Mano, não tem 10 metros de tripa ali naquele negócio. Não tem, ela cortou metade. É foda. Ela cortou metade. A cintura some, né, mano? É foda. Então a pose de frente dela é muito impactante, bicho. Só que aí na hora que ela vira, dá aquela... porra. Cadê? Né? Você fica naquela expectativa. Caramba, quando virar de costa vai ser uau, né? E aí dá aquele contraste. Por mais que não seja ruim, era ok, mas como a frente dela era muito boa, quando ela virava, dava aquela brochada, tá ligado? Ficava, nossa, esperava uma coisa melhor. E o nível veio evoluindo desde que ela ganhou. Pesado, sim, né? Pesado. Tá louco, muito. O fisiculturismo vem tomando proporções assim de níveis. É como eu falei, bicho, você errou o cabelo, errou o biquíni, tá fora do top 5. Não tá brincadeira. E aí agora assim, que ela melhorou de glúteo, meu Deus, foi muito bom, muito bom. Foi uma evolução assim, acho que uns 3, 4 meses aí que ela teve. Sim. Que ela não teve a vida toda. Eu perguntei porque na biquíni ela é a nossa maior referência, né, cara? E é a nossa maior referência com muito orgulho e muito trampo. Porque ali a minha sai do campeonato e vai comer salmão com maracujá, mano. Outro ponto. Eu não como salmão com maracujá nem na dieta. Mas ela é mentalidade, eu falava pra ela que ela é mentalidade de um bodybuilder open, bem raiz, assim. É, mano. Foda. Ela é foda. Daquela que tem hora pra comer. Ela é 100% mesmo. Outro ponto já na outra categoria que você também trabalha na Wellness. Franciele, Ângela Borges e Isa Pecini. O que você achou dos últimos resultados? Isa Pereira, perdão. Cara, o do Olímpia pra mim foi bem justo. Pra mim a Fran ia vencer. Eu bati o olho nela ali nos últimos dias, eu já falei, é dela. Foi mal. Não tem como, a bicha tem um físico foda. Você olha pra ela, você fica caçando defeitos, velho. Você fica, o que é que tá errado? Deixa eu procurar. Mesmo no comparativo com atletas incríveis, a Ângela é um atleta incrível, a Isa é um atleta incrível, você olha e fica, o que é que tem de ruim, bicho? Sim. Pra avaliar ali. Não tem. Pra não dizer que não tem nada, tem um ponto. Mas eu não vou dizer porque, enfim, ela é minha adversária, né? Então... é lógico, eu sou trouxa. Deixa lá. E o último campeonato da Ângela, cara, que foi aquela polêmica toda. Com a Cass, né? Eu até cheguei a comentar isso pros meninos do Monster lá no Arnold, né? Que eles me perguntaram. Muita gente falou, ela ganhou disparado, não sei o quê. E assim, eu espero que não me levem a mal com o que eu vou falar. Eu tenho um carinho gigantesco pela Ângela, a gente conversa, a gente tem uma relação profissional bem bacana ali, um coleguismo bem bacana. Mas eu não acho que estava tão distante assim. Porque, tipo, a galera, às vezes pela falta de costume, experiência ali no fisiculturismo, acaba evidenciando demais os pontos fortes e escondendo muitos pontos fracos. E, na verdade, no fisiculturismo é o inverso. Ganha quem tem menos ponto fraco, e não quem tem mais ponto forte, certo? Se você apaga a cintura, porque a cintura da Cassandra não tava legal, isso é um fato. Sim. Se você apaga a cintura dela, ela tem um físico bacana. Ela tem o glúteo no lugar, ela tem a perna no lugar, ela tem tudo certo.
certo? A cintura não estava legal. Não sei o que foi que os árbitros decidiram ali, que preferiram a Cassandra com a cintura um pouco mais estufada do que a Ângela. Para mim, na minha opinião, a Ângela ganharia. Mesmo eu achando que não estava tão distante como a maioria das pessoas, é normal. O fã sempre vai ter aquele amor, né? Então, normal. É compreensível. Mas eu não acho que estava tão distante assim. Apesar de achar que a Ângela deveria ter ganho, eu acho que não foi uma discrepância tão gigantesca, era um detalhe. E aí é a opinião de árbitro, bicho. É como eu falei no começo, não tem como você controlar. O campeonato você depende dos outros. O Tami até falou depois, foi uma decisão dividida, né? Que ele deu pra Ângela, teve os outros atletas que deram pra Cassandra e tal, e aí é nisso, é nisso. Então não tem muito o que debater com relação a isso, pelo meu olhar técnico da parada. Se você vê as duas estavam num condicionamento praticamente idêntico, se você olhar as fotos. As duas têm um volume praticamente idêntico. As duas têm pontos fracos, as duas têm pontos fortes. Só que uma estava com mais ponto fraco na visão dos árbitros do que a outra. Ponto. Entendi. Então foi uma decisão assim completamente deles, e acredito eu que foi muito difícil tomar aquela decisão, porque enfim, foram vários rounds ali, elas rodando, teve rejulgamento e não sei o que, então realmente tiveram que procurar pelo e casca de ovo ali, aí ia ver com o árbitro por que ele colocou a Cassandra em primeiro lugar, mesmo com aquela cintura estufada. Pra mim, cintura é um ponto muito importante a ser levado em consideração. Então, pra mim, uma cintura estufada não deveriam ganhar um campeonato, mas isso é a minha opinião. Sim. Entendeu? Você acha que existe um padrão? Vou dar um exemplo. Muito se fala da Men's Physique, que uma hora o cara quer mais seco, quer o dry mais assim assado, quer o V-tape, blá. E falam que a Men's Physique é uma categoria que muitos não compreendem. Você acha que existe isso também lá do lado feminino, tanto na categoria wellness como no biquíni? Muito se fala na questão da biquíni também, porque muita gente fala assim, pô, na biquíni uma hora quer uma coisa, uma hora quer outra e tal. Como que você enxerga isso? Na verdade, eles sempre quiseram a mesma coisa, em todas as categorias. O padrão não existe. Não sei se você já chegou a ter essa reflexão também. Não existe padrão. Qual que é o padrão? É a média de todo mundo que está no palco. Se você pega, por exemplo, um line-up com 5 atletas biquínis, que estão com 4 estão com um condicionamento um pouco mais forte, a que não está com um condicionamento tão mais forte, que seria o ideal, provavelmente vai ficar em último. Ou ela ganha ou ela fica em último. Entendeu? Por quê? Porque no comparativo do palco, ela está destoando. Então é quase que uma loteria ali. A gente tem um guia. A gente sabe quando o atleta tá grande demais, a gente sabe quando o atleta tá seca demais, mas mesmo assim a gente não tem a certeza do que é que vai dar lá. Sim. Já teve diversos resultados que eu olhei e falei, caralho, eu acho lindo esse físico, mas acho que não vai dar. Chega lá e ganha tudo. Teve uma atleta tua em Curitiba, que eu até te mandei mensagem pra saber o que aconteceu. Da Fran, por exemplo. A Fran tem um físico incrível, bicho, incrível. Um físico absurdo, absurdo. Só que aí a gente tava, você falou, pô, ela é grandona. Eu falei, pois é, vamos ver o que é que dá.